Olá, pecadores! Pecadores da congregação cristã no Brasil, a graça, pecadores em geral. Olha aqui, você está no santo canal do Santo Cavaleiro CCB, especialista nessas criaturinhas dos infernos. Aqui, congregação, o único caminho, o caminho santo. A igreja verdadeira, o aprisco do Senhor. O resto são filhas de H, filhas das escravas, não herdarão a coroa da vida eterna. Dizem que são, mas não são. Ó, aqui no canal que manda leite e mel, vinho e trigo, só aqui você tem pães da proposição, bolos asmos e coscorões asmos, amassados com azeite, com o puro flor de farinha e a pura azeitona, colhida lá no Monte Carmelo. Aqui temos também aqui um cordeirinho, um cabritozinho, temperado com açafrão, com vinhozinho, tomar com vinhozinho sem embriagar, para não fazer que nem os vossos capeta, sabe? Ó, o canal que manda leite meu aqui vai falar de uma circular, de uns tais tópicos, do excremento, do escroto doutrinário, que aconteceu mais uma reunião para cooperadores de jovens e menores de todo o mundo. Estavam lá, nos pontos, para ouvir a reunião, 20 mil, mais de 20 mil, vossos capeta em Cristo, estavam lá conectados para ouvir essas merdas que eu vou ler aqui para você, algumas, porque, sabe, só no conselho tem mais de 200 cagões. No conselho. É muita cagada. Então, é um esgoto que sai. E eu vou ler aqui para vocês alguns. Já teve uma reunião no dia 29 de outubro, se eu não estou errado, se eu não estou enganado, 29 de outubro, houve uma reunião para esses tais cooperadores de jovens. Ali eles nem publicaram os tópicos abertos. Agora eles publicaram. Tá? E eu vou ler aqui para vocês alguns, porque, olha, não, fede. Não leva a porra de lugar nenhum. É pura. E teve ameaça também para cooperador jovem. Mas antes, deixa eu te contar uma coisa aqui. Tá rolando um papo aí, que eu vi por ali, que aquele ancião lá, que disse que quem floreasse, quem tocasse floreadinho, não ia para o céu, ia para o inferno no último dia. Tá rolando um papo, aquele que tirou a liberdade dos encarregados de orquestra, que não podia reger em outro bairro, só no bairro da Comum. Tá rolando um papo aí que afastaram ele do Ministério de Ancião da Música. Tá rolando um papo ali. E obrigaram ele a se retratar perante a opinião pública, perante a Irmandade. Eu não sei se é verdade, vamos ver se isso é verdade, sabe? Então, tá rolando que afastaram ele. Geralmente, quando acontece isso, é verdade, mas eu vou ver oficialmente se é. Quer dizer, não, depois eu vou ver. Então, tá rolando que aquele lá que disse, olha, e não é floreado na igreja não, filho. Quando fala em floreado, não é na igreja, é tocata. Então ele proibiu a janta, porque depois da janta ia rolar uma tocata, e ali na tocata tá floreando, e ele disse que quem floreasse ali, no último dia, é inferno na seta, estava condenado. Tá rolando um papo que sentaram ele. Quer dizer, afastaram ele da música, não sentaram ele do ministério. Mas da música, diz que ele cortaram as asas dele. Vamos ver se é verdade. Agora eu vou ler aqui umas porcaria. Reunião para cooperadores de jovens e menores, Ministério Irmandade, publicada em 2 de dezembro de 2024. Houve uma reunião dessa, igual, em 29 de outubro. Ó, essa porcaria aqui, recitativos, alguns eu vou ler, outros não vou ler. Eu vou ler só aquela parte que o Ministério ameaça os cooperadores de jovem, que ali é uma ameaça, sabe? É uma ameaça. Quando cita o estatuto, é uma ameaça. Ó, se você não fizer, o estatuto diz para você fazer isso. Se você não fizer, o estatuto arranca você. Ó, recitativos dos pontos de doutrina e da fé que uma vez foi dado santo. Eu não vou ler essa merda. Isso aqui é tópico para cooperadores jovens, só que está aqui, ó, reunião para cooperadores de jovens e menores.
Ministério e Irmandade, publicado, sabe? Iniciou-se esta reunião em nome do vosso capeta, ó, que não é o Senhor Jesus, não está nessa porra aqui não. Ó, julgo desigual, vou ler isso aqui, julgo desigual, sabe? Que dá daqueles reuniãozinhos de mocidade, culto para mocidade, culto de jovem e até reunião de jovens menores. Literalmente o termo julgo se refere a uma peça feita em madeira, julgo, no cangote do animal, para prender os bois à carroça ou arado. Nas escrituras, julgo é usado como uma figura de linguagem que nos remete à ligação forte que deve existir entre cristão e Cristo Jesus, de forma a ser por ele guiado e conduzido pelo jugo do Evangelho. Nada a ver essa merda aqui, sabe? Né? Sabe? Na escritura, o jugo é usado como uma figura de linguagem que nos remete à ligação forte que deve existir entre o cristão e Cristo Jesus, de forma a ser por ele guiado e conduzido pelo jugo do Evangelho. É que linguagem escramentosa. Pelo jugo do Evangelho da Graça. Todavia, quem não tem o Espírito Santo está preso em um outro jugo, o jugo do pecado e das trevas. Aqui é. Não. Esses caras, o que é o jugo que o ministério, os inimigos da sua alma estão dentro da onde? Dentro da igreja, meu filho. E o que o ministério põe no jugo? Põe o quê? O que foi que aquele ancião da música fez lá em Piracicaba? Ele não foi botar um jugo no pescoço? Dos pecadores ser bestas, dos músicos, do encarregado? Ó, você é encarregado de orquestra aqui no bairro A. Se você for congregar no bairro B, você não pode fazer nada, só pode tocar. Isso é um jugo, meu filho. Isso é um jugo. Julgou e aqui diz pro músico, ó, você não pode tocar floreado, não. Claro, dentro da igreja ninguém toca, nem esses músicos que faz tocata aí, eles não tocam floreado dentro da igreja. Mas depois no lanche lá e tudo, aí eles se reúnem, aí eles tocam do jeito que eles querem. Ele não está dentro da igreja. Quando você diz que se ele tocar floreado vai para o inferno, no último dia vai ser condenado, vai ter uma grande decepção, você está pondo um jugo nele. Um jugo de quê? De mentira, de terror, de enganação, de fraude bíblica, de adultério bíblico, de corrupção bíblica, de corrupção doutrinária e espiritual. Está botando um jugo nele. E esses porra louca dos vossos capeta do presidenciáveis e do conselho vem falar aqui de jugo. Jogar você na ignorância bíblica é jugo. Porque põe você na ignorância, aí depois você sobe no púlpito e fica falando que quem não tocar floreado vai para o inferno. É um jugo, meu filho. O jugo do Senhor é leve, porque o jugo do Senhor é o conhecimento. E quando você conhece, tem conhecimento bíblico, você faz que nem Paulo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Esse é o jugo suave do Senhor. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar. Esse é o jugo do Senhor. O conhecimento liberta. Sabe? E aqui esses caras vêm. O jugo espiritual, intelectual, político. É isso. É a ignorância. É o obscurantismo. É a ignorância que traz você para a escravidão. E aí você se prende com qualquer porcaria que você ouve, com qualquer doutrina de cima do púlpito. Dizendo que se eu florear, estou na minha casa. Chegam uns camaradas, a gente começa a tocar lá. A gente toca lá, dá uns cavalos de pau no inário. Que as letras do inário, muitas de outras pessoas. E aí, chega um vagabundo e vem dizer que eu não vou para o céu, que eu estou condenado, só porque ele quer que eu esteja condenado. Isso é um jugo pesado. Ok, então fica preso nesse tipo de jugo. E aqui os caras vêm falar de jugo.
A vinculação de um cristão a uma pessoa não cristã o submeterá a outra influência. Aqui está dizendo para a mocidade, está dizendo para os cooperadores jovens que é batizado, não casar com outra porque é fé estranha. Também, sabe? Claro que ela tem uma doutrina, ela tem uma fé que não é da congregação, tudo bem. Vai dar incompatibilidade. Mas não é só isso. E aqui eles pregam que é só isso. O expondo ao sério risco de deixar o convívio com o Senhor, não andando mais junto do Mestre, como está escrito. Andarão juntos, aqui citou o Amós 3:1, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Aqui está falando que essa profecia aqui do profeta Amós, que ele diz, andarão dois juntos se não estiver de acordo. Aqui está falando de Deus e o povo dele, que o Senhor não vai andar com o povo corrupto e pervertido, como está escrito aqui, que eu vou ler depois, sabe? E aqui ele fica jogando que a mocidade, claro que um moço da congregação não pode casar com um moço de outra doutrina, porque, sabe? Mas o julgo não é só isso, de casamento. Julgo doutrinal, ignorância, sabe? Portanto, se entende que o julgo desigual é a união de um crente com uma pessoa natural. Isso aqui é mentira, isso aqui é leite. Não cristã, seja pela via do namoro, casamento, sociedade comercial, sociedade secreta ou qualquer outra forma de compromisso estreitos, cujos valores espirituais divergem do padrão do evangelho genuíno de Cristo. Por isso está escrito, aí cita aqui. Julgo desigual não é só isso, sabe? Isso aqui todo mundo sabe. Mas o julgo desigual, pior, é esse que você vê na congregação. É vossos capetas ficarem criando tópico e ensinamento e dizer que se você não for isso, você vai para o céu. A doutrina que os vossos capetas criaram, a tal da disciplina. Usar barba, a organista cortar a ponta do cabelo. Sabe? Todas essas transgressões o ministério põe, se você descumprir, diz que você não está em comunhão com o ministério. Você não está respeitando o ministério. Isso sim que é julgo, de verdade. Isso também, mas... Né? Então eles coam o mosquito e engolam o camelo. Não é uma moça da congregação, não é para casar com outro moço estranho à fé. Mas tem mais coisas que não é só isso. Tá? Entendeu o que eu quero dizer? Aí tem aqui a proibição de comer carne e sangue. Isso aqui já está no tópico, essa baboseira aqui. Já está lá na capa do inário. Proibição de se comer carne sufocada. Isso aqui eles tiveram a ver. Eles tinham sem vergonhice de fazer uma reunião para 20 mil vosso capeta e ficar falando dessa mesma merda aqui toda hora. Que isso aqui já está tudo na capa do inário. Nos tais tópicos. Idolatria, existe uma mensurável diferença de significado entre a palavra criatura e criador, a palavra Deus utilizada para nomear o criador do universo. Eu não vou ler essa porra aqui, não. Traduções da Bíblia Sagrada. É outro tópico aqui, o 6. As instituições que imprimem Bíblia têm feito um excelente trabalho. Aqui está falando das instituições aquelas gráficas que imprimem Bíblia, embora haja boas traduções em língua portuguesa no nosso país, a congregação tem dotado de Bíblia padrão e tradução João Ferreira de Almeida, edição revista e corrigida na grafia simplificada. A padronização visa o alinhamento da igreja. Tá, besteira isso aqui, tá? É a Bíblia. Inerrância das Escrituras Santas. Por inerrância, entende-se que o registro autógrafo original é isento de erros ou contradições. É a palavra de Deus ser perfeita. Cada besteira que esses caras escrevem, que esse vocabulário, que essa linguagem aqui. Tá? Aí vai ler na igreja cada tópico desse aqui, o cara quer ir no banheiro. Você sabe que é merda, não vale nada isso aqui. O registro de mensagens das Escrituras Sagradas foi produzido não por vontade de homem algum, mas inspirada pelo Espírito Santo. Isso aqui está escrito na Bíblia, ô cuzão. Tome vergonha nas vossas caras, pai. Sabe, isso aqui está escrito na Bíblia. Quem não sabe disso aqui, se o apóstolo Paulo falou isso aqui? É povo idiota.
O registro de mensagens das Escrituras Sagradas foi produzido não por vontade de ninguém, mas inspirado pelo Espírito Santo, escritas em épocas de circunstâncias diferentes por cerca de 40 autores. Só para dizer que tem 40 autores na Bíblia. 40 autores. Como é que sabe disso aqui? Está fazendo teologia? Não quero que os outros façam, mas eles fazem. Não trazem divergência ou contradições em seus registros originais, mas unidade escritural. Unidade escritural. O adjetivo carnal aqui. De sorte que um texto de difícil compreensão pode ser estendido à luz de outra passagem mais clara. Isso aqui eu já faço há séculos, ô cuzão. Tá assistindo meu canal? Eu faço isso aqui. Eu pego do Novo Testamento, não, da carta de Paulo, e vou lá no Deuteronômio, eu já faço isso aqui. Está assistindo meu canal, ó, cuzão? Vossos capetas em Cristo. Porque vocês são burros, não sabem disso. Está assistindo meu canal aqui, não fala para não. Isso aqui eu já faço. Não trazem divergência ou contradições. Lembra daquele vídeo que eu falei? Fiz vários vídeos aqui, dizendo que... Porque ateu e outros idiotas fica dizendo que a Bíblia se contradiz, ou é... Como é que fala aquela palavra lá? Esqueci. Esqueci. Não vou entrar nesse assunto. Já falei isso aqui, véio. Incoerente. Tem gente que faz, no versículo está escrito aqui, a Bíblia não é incoerente. Isso aqui eu já faço. E jovem vai saber disso aqui. No que tange a salvação, santificação e advertência, privando o poder sobrenatural de Deus, sobrenatural. Quem fala sobrenatural é o Edir Macedo lá. Agindo nos homens santos que escreveram. Não se nega que há pontos de difícil compreensão, e que os homens, em seus argumentos especulativos em torno do sagrado, se contradizem. Que os homens, não se nega que há pontos de difícil compreensão e que os homens em seus argumentos especulativos em torno do sagrado. Quem fala de especulativo? Vossos capetas em Cristo, que todo maldito culto estão aí falando merda nos púlpitos, especulando, não sabe porra nenhuma. Sabe? Quem fala de especulação? Eu que escuto todo dia essas merdas nos cultos. Só jogando para a plateia especulação, que nem vou citar o nome dos porra loucos, que é tudo. Especulando, adivinhando. Que nem o Eucrate da vida, no culto online de hoje, falando tanta merda lá. E falou uma merda lá de... Nossa, esqueci aqui. Falou uma besteira lá. Se eu lembrar aqui eu falo. De especulação. Infabilidade das Escrituras Santas. Nossa, agora Escrituras Santas. Infabilidade significa que as Escrituras não falham em suas afirmativas, sejam elas históricas, descrevendo fatos, sejam elas proféticas. Essa infabilidade pode ser provada conforme segue. Aqui citou um versículo bíblico. Só vocês que não sabiam disso, né? Que falou que a Bíblia não era a palavra de Deus, mas que contém a palavra de Deus. Aqui está tentando voltar atrás, né? Com outras palavras, com outro texto, com outros adjetivos. A Bíblia contém. Tempo atrás aí era a Bíblia contém. Agora estão tentando voltar atrás aqui, né? Infabilidade das palavras. A infabilidade das Escrituras Santas. Antes não era contém, não era a palavra, era continha a palavra. Aí estão tentando voltar atrás, né? Aí aqui o tópico 11, Natal. Nossa. Não cultivamos a tradição religiosa de comemorar a festa de Natal. Nossa. Essa aqui é o que mais vai ter. Essa aqui é uma das primeiras que vão ler. Aí eles ficam meia hora aqui no Natal. Aí vão entrar lá, que não está escrito na Bíblia. E aí vai ser compartilhada. Aí é grande aqui. Agora o 10º aqui. Perseverança na fé em ambiente universitário. Olha a besteira que eles falam aqui. A fé é um dom de Deus que deve ser cultivada com orações. Olha a vagabundagem sacerdotal aqui. A fé é um dom de Deus que deve ser cultivado com orações, consagração e até com Jesus. Como esses... Não. É cachaça que eles botaram aqui. Eles tomaram água aqui. Cachaço é o capeta. Os caras acham que vai cultivar a fé. Não, esses caras não têm que se lascar. É por isso que esse povo está se lascando. É que eles acham, o entendimento bruto deles,
é que eles vão cultivar a fé com jejum, consagração e oração. Não. Eles acham que vão na verdade aqui eles falam consagração, mas eles não sabem. Eles querem cultivar a fé com oração e jejum. E aí botou consagração aqui. Você acha que oração e jejum vai cultivar fé, rapaz? Quem cultiva a fé é obra. A fé, sem as obras, é morta. Não adianta você dizer que tem fé se você não praticar as obras. Cultivar, o que é cultivar? Cultivar é trabalhar, é fazer. Sabe? Você planta uma vinha, você precisa cultivar nela. Como? Podando ela. Você planta uma figueira, como diz lá no provérbio. Você vai cuidar da figueira, vai adubar a figueira embaixo, cuidar ali embaixo dela, porque ela precisa ali, se notar alguma coisa nela, você cuida da figueira ali. Você está o quê? Trabalhando, está cuidando dela, está vendo se tem alguma coisa de errado, se está impedindo o crescimento dela, você está cultivando ela, está cuidando dela. Se cuida da fé, é praticando as obras. Você fortifica na fé, é praticando as obras. Porque a fé sem as obras é morta. A fé sem as obras não vale merda nenhuma, rapaz. Nem é fé. Não vale merda nenhuma, meu bobão. Não adianta você dizer que tem fé sem praticar o que a fé exige que você pratique. Mostra que você tem fé é praticando as obras. Então, praticando, você está cultivando a fé. A fé é que nem o quê? Que nem um grão de mostarda, que o Senhor Jesus. Você joga na terra, mas primeiro você tem que ver onde é a terra que vai jogar. Porque é um grão de mostarda. Você tem que cuidar, adubar a terra. Primeiro você trabalhou a terra, jogou lá a semente, você tem que cuidar da semente. Molhar e sim, fazer o que ela exige. E aí ela vai crescer. Se você não cuidar, sabe? Por isso aqui é sabe? Não vale nada, porque você fala para um moço lá, um cooperador de jovens lá fala no culto de mocidade, um ancião idiota fala lá na reunião de mocidade, fala no culto para mocidade, aqueles conselhos de merda, aí o cara vai ficar orando, aí o cara vai ficar sem tomar café da manhã e acha que está se consagrando, que está ficando santo, só com oração e jejum. E aí não faz o que o Senhor Jesus mandou. Porque o que o Senhor Jesus mandou, você faz, você está mostrando que obedeceu a Ele. Sabe? O bom convívio cristão fortalece os vínculos da fé em Cristo Jesus, assim como as más conversações corrompem os bons costumes. Perseverança na fé em ambiente universitário. O bom convívio, que ele falou aqui, cristão, fortalece os convívios. O convívio mais próximo em ambientes universitários deve ser preferentemente com pessoas que possuem a mesma escala de valores morais e espirituais que aprendemos no Evangelho da Graça. Esse povo acha que eles são melhores do que aquelas pessoas, aqueles outros alunos da faculdade. Eles acham isso. E aí eles se isolam disso. Então o cara um moço lá, está fazendo faculdade de engenharia, de direito, medicina, tecnologia, química, enfim, humanas. Ele acha que está no culto de jovem porque ele tem um véuzinho, porque ele anda de terno, vai para o culto. Ele acha que tem moral mais do que aqueles que estão lá. Sabe por que eles são batizados na congregação? Porque eles estão frequentando a igreja. O convívio mais próximo em ambientes universitários deve ser preferencialmente com pessoas que possuem a mesma escala de valores morais. Então eles acham que tem valores morais e espirituais, que aprendemos no Evangelho da Graça. Onde é que eles aprendem esses valores morais e espirituais? Não vejo nenhuma merda dessa na reunião dos jovens menores, reunião para mocidade, no culto, não tem nada disso. É só a capa de ovelha, porque valor mesmo não tem nenhuma.
Para um crente se manter de pé em ambientes hostis à vida cristã, está dizendo que a faculdade é um ambiente hostil. Eu não sei eu não sei onde é um ambiente que não seja hostil para quem é crente. Todo ambiente para quem não é crente é hostil. Sabe? Na fila do supermercado, dentro do supermercado, em qualquer lugar é hostil. É contrário aos valores cristãos, ao valor de Cristo, de Deus. É claro. É necessário se apartar de tudo que seja contrário à lei divina e buscar continuamente proximidade com Deus pela via das orações, se dedicando em conhecer a Santa. É necessário, aqui está dizendo que é necessário se apartar de tudo. Ou seja, vai morar o quê? Vai morar na caverna? Vai morar na Capadócia, rapaz. Que lá tem uma cidade que é na caverna. É cheio de casa assim na caverna. Não vai morar na Capadócia. Vai para onde? Se afastar que vai viver isolado. É um povo tão... É um conselho tão babaca e tão imbecil desses anciãos de merda. É um conselho tão babaca que ele se esquece da oração que o Senhor Jesus fez lá. Sabe? Você não tem que se isolar. Você está fazendo faculdade de Direito aqui. Está fazendo faculdade de Engenharia, Mecatrônica, Técnica, alguma coisa. Aí você vai se abster dos seus colegas que estão ali, porque você frequenta a congregação cristã no Brasil. E ali fica num cantinho lá isolado. Aí depois o vagabundo, sou desprezado, porque sou quente, sou desprezado. Aí chega lá no culto, mano, você tá desprezado nessa faculdade, você tá desprezado. O vagabundo se isola. O cara, em vez de se instruir, de ter conhecimento, de ser preparado para conversar com qualquer tipo de gente, para conversar com um ateu, para conversar com um cara que frequenta o candomblé, o cara que está falando dentro da faculdade, em qualquer ambiente, para conversar com um cara que torce para o Corinthians, outro torce para o Palmeiras, para conversar com um cara que é bolsonarista, outro cara que é petista, enfim, dos assuntos do mundo. O cara, em vez de se preparar para conviver em sociedade, saber entrar e sair, que nem disse Salomão, Senhor, dá-me sabedoria aqui, para mim discernir as coisas, para mim entender, para mim saber entrar e saber sair. Saber entrar e saber sair, como disse Salomão, era para saber conviver com as outras nações, como governar o povo, como fazer a coisa certa, sabe? Para saber conversar com o rei do Egito, saber conversar com o rei de Tiro, com o rei de Sidom, com o rei da Síria, com os caldeus, com os da Mesopotâmia. Sabedoria para conversar com eles e não me deixar ser persuadido por eles nas ideologias dele, nas religiões deles, nos costumes deles. Não, Salomão pediu isso, né? Se Salomão fosse um idiota, ele ficava embaixo da cama, sabe? Se isolava. Porque você vai o quê? Vai fugir do mundo? E aqui ele está dizendo está dando conselho contrário. Está dizendo para ele necessário se apartar. Então o CCB está lá na faculdade e termina na sala, não conversa com ninguém, corre lá. Porque aquele colega dele assistiu lá o Netflix, assistiu lá a série Game of Thrones, assistiu o filme lá, o Gladiador, o outro assistiu lá um seriado, outro lá. E aí ele vai conversar sobre aquilo, ele vai conversar sobre política, sobre relações exteriores, sobre o Trump, sobre a guerra na Ucrânia. E o CCB está burro, ignorante, estúpido. Eu vou me apartar aqui desse ambiente hostil. Aí vai ali pro canto. Idiota. Vou falar uma coisa pra você, velho. Eita povinha. E depois se posa de vítima, de vitimismo. Aí o vagabundo lá no púlpito, ei moça, você nessa faculdade lá, que tá isolada, ninguém quer ser com você, e todo mundo te despreza. Porra louca, fez aqui o que o vosso capeta mandou, se apartou, e aí depois pousa de isolado. Aqui o 11.
Se todos vieram de Adão... Olha que besteira. 11. Nem vou ler essa porra aqui, só estou lendo o cabeçalho. Se todos vieram de Adão e Eva, como explicar as etnias? Não. Se todos vieram de Adão e Eva, como explicar as etnias? Não é que esses caras... Se esses caras não creem, não sabem de nada do que eu acabei de falar aqui na faculdade, não sabe nem conversar. Se um cara é crente, um CC besta, ele não sabe nem conversar com um cara que tem uma ideologia diferente, um pensamento diferente dele, ele vai entender as etnias que saíram de Adão e Eva. Cremos pela fé que todas as etnias estavam contidas no código genético de Adão. Tomaram as cachaças aqui. Será que tomaram as cachaças aqui? Nossa! Cremos pela fé que todas as etnias estavam contidas no código genético de Adão. Nossa! E Eva, os quais ao longo do tempo se manifestaram nas descendências subsequentes. Essas porra tomaram cachaça? Ou é os gadarenos? Ou chegou mais uns gadarenos nele? E aí, em vez de se tinha 50 capeta dentro, agora tem uns 150. Nem vou ler essa merda aqui. As escrituras sagradas possuem registros claros que todos os seres humanos descendem de um único casal, sendo todos humanos advindos de uma mulher. Vou ler isso aqui não. Observação, aqui botou uma observação aqui. Observação. Existe um documento científico afirmando que todos os seres humanos descendem de uma única mulher. Tá? Esse documento científico aqui, será a Bíblia? Será que está na Bíblia que lá a primeira mulher foi Eva? Será? E aqui está dizendo que existe um documento científico. Ué, mas na Bíblia não está escrito isso? Que todos os... Existe um documento científico afirmando que todos os seres humanos descendem de uma única mulher. Ué, para mim era a Bíblia isso aqui, não era? Quanto mais fica velho, que os capetas estão saindo do inferno, estão entrando neles, eles estão ficando mais biruta da cabeça ainda. Aqui o 12. Aconselhamento aos jovens e crianças quanto ao pertencimento à família e à irmandade e nas atividades do convívio na igreja. Aqui. O amor também é alimentado por intermédio de bom convívio. Nossa, eu não sabia disso. Você sabia? Nossa, velho. Eles descobriram a roda agora. O amor é também alimentado por intermédio do bom convívio. Por isso, a convivência entre irmãos é muito importante, como se lê. Nossa. E aqui eles citam o Salmo 133. O Salmo 133 está escrito. Então, para que essa merda aqui, ô vossos capeta do caralho? Vão se lascar, pai. Vão tomar no rabo, rapaz. Vão procurar o que fazer. Tão vergonha nas nossas caras. O Salmo está escrito aqui. Então, para que essa porra aqui? Vamos procurar o que fazer, rapaz. Pega a pá e a enxada e vão carpir um terreno. Vão ajudar a fazer uma casa para o irmão necessitado, rapaz. Tão vergonha nas vossas caras. Fica aí 20 capeta aí no lugar ouvindo merda. Vamos, pega... dentro de vocês tem pedreiro, encanador, eletricista, alguma coisa. Tão vergonha nas vossas caras, se junto e vai construir a casa pro irmão. Tão vergonha nas vossas caras, o caralho. Quando fala alguma coisa aqui, fala o óbvio, que já está tudo escrito. Por essa razão, devemos incentivar a mocidade a se envolver em atividades na igreja. Quer envolver a mocidade em atividade da igreja, na merda do templo. Não, pega a mocidade e vai lá fazer um mutirão para fazer uma casa para um pobre necessitado. Não tem terreno, então faz uma vaquinha, compra o terreno lá para o irmão. Tá? Quer envolver jovem... Quer envolver jovem em atividade na igreja para fazer manutenção, já que o vosso capeta só quer comer a uva, chupar a uva, quer ficar bufando lá no salão da igreja,
na mesa esperando a comida chegar para ele comer, lá depois da bosta da reunião. Já que ele não quer fazer nada que seja braçal. Lavar o banheiro, lixar a igreja para pintar, limpar ventilador, fazer manutenção da igreja. Não, ele quer que o escravo faça isso para ele. Aí o escravo vai lá, aí a mocidade, não vou fazer isso não, cadê o ancião? Vai fazer, ancião. Merda, seu bosta. Tanto na esfera administrativa, a esfera administrativa é só para os parentes do ministério. Do ancião, neto do ancião, genro do ancião, aquele que está fazendo faculdade de administração, aquele que está fazendo faculdade de direito, que é aquele colaborador lá para fazer da administração. Mas o Zé Mané, o Zé Ninguém, aí quer botar lá para subir lá no telhado e lixar a igreja e fazer o serviço braçal. Se envolver em atividades na igreja, tanto na esfera administrativa quanto na limpeza tanto na limpeza. Administrativa é a elite, é os filhos da elite, é os filhos dos nascidos em pais crentes, sabe? Aquele neto de ancião que está fazendo faculdade, aquele vai para a administração, esse vai. Mas você que veio, que não tem parentes importantes e veio lá do interior e Deus chamou na graça, e aí você trabalha lá no reposto do supermercado, ajudante de cozinha, aí ele quer que você participe da limpeza. E é claro que você não vai, porque você é analfabeto, não tem curso superior. Sabe? Aqui, ó, um tridente bem quente nos vossos rabos, já já. Quer dizer, para um já começou, mas é já já. Nos seus cuzões de merda. Nossa, foder. Salas de... Aqui, ó. Por essa razão, devemos incentivar a mocidade a se envolver em atividades na igreja, tanto na esfera administrativa quanto na limpeza. Salas de costura, da obra da piedade e visitas. Tudo serviço braçal é para quem não tem parentes importantes e vem vindo lá do interior. Limpeza, costura na obra da piedade. Aquela irmãzinha foi chamada, mas ela... Sabe, aí era botado lá para fazer os piores trabalhos. Mas o comando e os principais cargos administrativos é para os tradicionais, nascidos em pais crentes. Como é que fala? Fala isso depois. Isso os fará sentir parte integrante dessa grande família que é a igreja. Aqui, ó, família. Teu pai é o capeta. Vossos capetas em Cristo. Família é o caralho. Vai se fuder. Ao 13. Eu já vi. Sabe aquele ancião lá? Fiz um vídeo aqui esses dias. Daquele cara lá, ancião, dizendo para o pessoal ir trabalhar na igreja. Ensino sobre os 3 sacramentos da igreja. Essa aqui é batismo, essa aqui é besteira. Não vou ler essa porra aqui, não. A unção, batismo, essa mesma ladainha de sempre. Chato pra bolsa. Cara que fica falando só essas coisas, não tem assunto. Tá? Congregação aceita. Batismo. Unção. Vestes. Tá? Forma de pregação diversa para crianças e jovens. Aqui o 14. A forma de ensino doutrinário ministrado pelos cooperadores de jovens menores à igreja deve ser diferente para jovens e para crianças, visto haver grande distinção na capacidade cognitiva desses 2 tipos de grupo. Vá no culto de jovens menores aí, reunião de jovens menores, não tem nada disso, porque a mocidade ali está querendo casar e já está querendo furunfar. Está querendo casar já para não furunfar antes do tempo. E aí quer faculdade, se estiver fazendo faculdade, quer sair de lá com promessa de portas abertas, quer casar, quer mobiliar a casa, quer saber se vai comprar um apartamento, vai no culto de jovens menores, cooperador vai falar. Cooperador nem sabe, é um papagaio, o cooperador jovem é filho do ancião, é filho do cooperador, é neto do ancião. É um papagaio de pirata que só sabe dar profetada, ele tem lá, sabe falar a linguagem para um e para outro. As crianças requerem palavras simples pausadas. Vou ler isso aqui.
Para o ensino da mocidade, os cooperadores de jovens menores necessitam se dedicar em conhecer a Bíblia com zelo espiritual. Conhecer a Bíblia. Conhecer a Bíblia. Eita, né? Conhecer a Bíblia com zelo espiritual. Zelo. A fim de adquirirem bagagem de ensino doutrinário. Bagagem. Quem vai para o Ministério Cooperador Jovem? De novo, é neto de ancião, é filho de ancião, é neto de cooperador, é filho de cooperador, é neto de diácono, é filho de diácono. É gente que, sabe, que os pais dele, o avô dele já era crente. Mas o pai dele nem sabia, o avô dele nem sabia, e ele é o papagaio, ele vai repetir o que houve dos cooperadores e outros cooperadores de jovem e de ancião. Papagaio espiritual, véio. Conversa fiada isso aqui. Jovens, dentre as responsabilidades de um cooperador de jovens menores, dentro das responsabilidades de um cooperador de jovens menores, destaca-se a necessidade da realização de visitas com a mocidade. Visita para a mocidade. Vai aquele manta de gafanhoto fazer uma visita, que não tem proveito nenhum de visita. Eu já falei aqui, o que visita tem que ser informal. Assim, você e a pessoa, ou você é casado, aí você vai numa casa de irmãos. Informal, sim. Não aquele bando de... Se só é uma pessoa lá daquela família que é batizada na congregação, aí você, se for homem, você vai visitar ela, a pessoa. Se a pessoa for mulher, você vai com sua esposa e ali, tá? Ou convida ela para você para ir na sua casa. Tá? Mas se você besta, visita o quê? Aquele bando de gafanhoto. Aí se vai lá, se é só uma pessoa daquela casa que é batizada, aí chega aquele bando de gafanhoto ser besta. E aí, depois fez aquilo lá, aí é profetado, é quem depois nunca mais aparece ninguém lá. Sabe? Por quê? Porque o cooperador já levou. Mas depois ninguém aparece lá. Se aquela pessoa precisar de alguma coisa, cadê o CC besta? Ninguém aparece lá. Aí quer chegar tudo de uma vez, e aí devora tudo que é ali, que aquela pessoa vai tentar fazer bonitinho, e ali os gafanhotos devoram o café, o açúcar, o pão, o biscoito, sei lá o quê. Porque muitas das vezes já é marcado, e aí nunca mais aparece esse besta lá. Não sabe, visita informal, meu filho. E aqui o dever de visitar. E estão dando isso no final de 2024. Estão dando isso no final de 2024. Tá? No final de 2024, que eles estão dando essa porcaria aqui. Precisa alguém dizer isso aqui. Precisa ensinar a visitar. Tá? É uma desgraça esse povo, velho. É um povo chato, pavô. Esse povo não evolui, velho. Esse povo é uma semente jogada na terra seca, lá no monturo, lá mais das pedras. Ele não cresce, velho. Ele não cresce. É aquela mirração lá, passa lá, tá aí lá o CC besta. Com aquele talinho, com aquela folhinha. Passa 50 anos lá, tá lá aquele CC besta. Aquele talinho com aquela folhinha lá, nunca cresce. Não se desenvolve. É a mesma merda, toda merda de reunião, é a mesma porcaria que ele sala. E ninguém faz nada. Que isso aqui? Ninguém faz nada. A pedra sobre a qual a igreja é edificada. Olha os assuntos. Olha os assuntos. Não, eles se reuniram para falar na mesma merda dos mesmos assuntos. A pedra da qual a igreja... Aqui está dizendo que Pedro não é a igreja, a pedra é o Senhor Jesus. Ah, vocês estão nos mesmos rudimentos. O mesmo rudimento. Não sai disso aqui. Então joga-se uma semente lá na pedra, não tem raiz nenhuma, e lá o CC besta nasce um pouquinho e fica lá.
50 anos está lá você ser besta. Aqui, a pedra sobre a qual a igreja é edificada. Aqui vai dizer que não é Pedro que é a pedra, é o Senhor Jesus Cristo que é a pedra. O mesmo rudimento não se desenvolve. E eu não vou ler essa porcaria não, e aqui, velho, cita tanta coisa aqui, Imagina você, tá 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70 anos, você não sabe quem é a pedra, você não sabe não sabe disso. Precisa de 20 capeta, tá no mesmo lugar, numa reunião, e dizer que essa aqui é revelação, tópico de ensinamento. Novo nascimento. Novo nascimento. O novo nascimento de regeneração já resulta numa mudança sobrenatural nos sentimentos, pensamentos, ações e propósitos do cristão convertido, fazendo renascer, ressuscitar, de entrar nos mortos. Que besteira! Um monte de palavra, de verbo, de adjetivo, de blá 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 blá. Quando na verdade o novo nascimento é nascer de novo, e nascer tem que crescer espiritual e se tornar grande. A regeneração é fruto de fé verdadeira em Jesus Cristo, que se alcança a partir do recebimento do Espírito, Não aceitação de Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. Único e suficiente Salvador. Insuficiente Salvador. Esse Jesus Cristo é insuficiente Salvador. Portanto, o novo nascimento é uma base doutrinária de extrema importância, vista ser pré-requisito fundamental para o cristão viver a eternidade na glória. Vá se foder aqui. Vai viver a eternidade na casa do caralho, pai. Perdi aqui. Toquei no botão errado aqui. Deixa eu abrir aqui. Estamos 16, né? No Novo Testamento. Forma de pregação, já. Não, achei aqui. Aqui. Eu vou o novo nascimento está aqui. A regeneração, portanto, o cristão regenerado se afasta do pecado, se santifica na graça que há em Cristo Jesus, pela obediência à palavra. Isso aqui está nas cartas de Paulo. Está tudo isso aqui nas cartas de Paulo, que Paulo já dizia, não escrevi mais coisas fundamentadas aqui, porque vocês é tudo carnal, tudo leite. Então aí há quantos anos já o Coríntios, o Tessalonicenses, o Colossenses, o Romanos, o Efésios, o Atenienses, vocês estão aí há quantos anos? Tantos anos. E eu não escrevi coisas mais fundamentadas aqui, mais profundas aqui, porque vocês são carnais, porque vocês são leite. E aí essa picareta sacerdotal ainda vem com essa mesma conversa fiada aqui. Justificação pela fé. É o 17. E Deus declara justo aqueles que creem em Jesus Cristo, em sua obra redentora, lhes imputando a retidão e libertando-os do peso da culpa do pecado. Olha que quanta mentira. O Senhor imputou retidão? O Senhor imputou retidão a vagabundo nenhum? Dentro de retidão é uma coisa que você pratica. O Senhor ensinou disso que você tem que fazer. Aí se você fizer, aí sim você está no caminho da retidão. Mas o Senhor não vai imputar nada se você não fizer, ô vagabundo. Aqui, eu vou começar de novo. Deus declara justo aqueles que creem em Jesus Cristo. Tira! O Senhor não declara justo, não. Deus te declara, o Senhor, quando você creu e batizou, o Senhor se declara que você nasceu de novo. E ali você tem que ouvir as instruções que ele mandou, que está na lei real, a Bíblia, e aí você vai crescendo, e aí sim, vai buscando ser santo, consagrado e justo, e aí você alcança um dia com a perfeição. Um varão perfeito. Não é que o Senhor você batizou e o Senhor já chegou com carimbo assim e disse, aqui, você já é justo. Vai tomar no rabo, rapaz, vai se lascar. Chupar prego, rapaz. O Senhor declarou, você quer retidão. Declarou que você nasceu de novo, só isso. A partir dali, toma vergonha na cara
endireite as suas veredas, pratique o que é justo e bom, anda no caminho da retidão, faça o que é bom e reto perante os olhos do Senhor, e aí sim você se salvará. Mas nem o Senhor vai te... Ei, Betizé, então aqui, seja retidão. Vai se lascar, tão vergonha na cara. Se vira, vagabundo. Dessa forma, os crentes reconciliados com o Pai, pela graça de Jesus Cristo, se tornam filhos por adoção, mediante a fé. Mas porque é filho, se tornou, vai fazer que nem um filho pródigo que você vai ver, se não perde a herança. Pensa que no céu vai ter mendigo lá na praça? Porque seu filho, eu posso fazer aqui essa sacanagem, eu posso deitar e enrolar aqui, e o Senhor não perca mais salvação. Vai nessa. Pela justificação, os cristãos não é transformado definitivamente em justo, mas alcança a retirada das recusações que pensavam contra ele nos tribunais eternos. Tribunais eternos. Vai ver o tribunal que já começou nos vossos rabos, vocês não perceberam ainda. Em outras palavras, o cristão... vou ler isso aqui não. Aqui, galardão. No contexto escritural, foi aqui que foi hoje no culto online que o Eucrades falou essa mesma merda aqui. Ele disse, esses caras eles acham que no céu vai ter mendigo, sabe? Então ele diz o quê? Ele diz, vamos se salvar, mas galardão é uma coisa que você ganha. Você pode se salvar, mas você pode se salvar sem ter galardão. Ou seja, é como se você entrasse no céu e não tivesse casa, não tivesse morada. Vai dormir na praça. Você se salvou, mas quando chega no céu, você não tem casa. Porque nem o Senhor Jesus falou lá, disse, eu vou para o céu, vou preparar lugar. Moradas eternas. Então o CC besta, aí o CC besta acha, o Eucrades falando hoje, o CC besta vai achar o quê? Eu vou me salvar, mas chega lá não vou ter galardão. Porque para ter galardão, você precisa praticar boas obras aqui. Eu não vou praticar boas obras não, e assim mesmo me salvo. Aí chega lá, eu durmo na praça. Quem que pensava assim? Os egípcios pensavam assim, tanto que os egípcios, os faraós e os nobres egípcios, eles enterravam as riquezas que ele tinha, para quando chegar na vida futura, eles chegarem lá ricos. Os imperadores mongóis e os imperadores chineses, eles também enterraram até soldado vivo, para quando chegar na outra vida, ser ressuscitado com o exército e com as riquezas que eles enterraram. Por isso que eles botavam tudo no túmulo, sabe? Isso é ideologia religiosa, coisa de doida. Os senhores, os principais, os comandantes, os senhores do povo viking, eles também, às vezes, matavam as escravas deles, aquelas que amavam eles, as empregadas deles. E muitas também se degolavam para ir lá no jantar de Odin. Odin era um deus, uma divindade viking, que quando ressuscitasse lá no banquete de Odin, já aparecia também com a escrava lá, com a madame lá e a sua criada, a sua empregada, sabe? Então, quem tinha vínculo bem forte, se autodegolava para ir ressuscitar no banquete de Odin. Odin era um deus viking. Os caras da congregação, eles também estão com essa mesma ideologia, essa mesma ideia. Então todo mundo vai se salvar, mas galardão vai ser para aquele que praticou boas obras. E aí, esse recebe o galardão. Se você não praticou, você não recebe galardão, mas se salva a si mesmo. Aí o CC besta preguiçoso, vagabundo, o que ele quer? Não vou fazer nada não, eu não quero... Com aquele espírito lá com aquele espírito lá de Esaú. Eu vou me salvar, então não quero galardão não. Eu estou salvo, estou bom, mas chega lá, durmo na praça da cidade celeste. É a mesma coisa. Então esses caras aqui, eles dizem que tem a salvação e tem um galardão.
para ter o galardão, você precisa fazer coisas. Como eles não querem fazer, se salva a si mesmo, mas chega lá não tem galardão. É a mesma ideologia macabra, de idiota. Então aqui, ó, no contexto escritural, galardão se refere tanto a benção quanto a maldições, sendo uma expressão de justiça divina. Existem, por exemplo, os galardões da injustiça, os quais não guardam nenhuma relação de comunhão com a vida em Deus, como se pode comprovar no livro do Atos Apóstolos. Ora, este adquiriu um campo com galardão da iniquidade. O que é o galardão da iniquidade? Pecado, o juízo, o castigo. Praticou boas obras, é galardão da menção. Praticou iniquidade, pecado, é morte. E o juízo e o castigo. Novamente, se percebe isso na segunda epístola de Paulo, recebendo o galardão da injustiça. Em contraste desses, existem galardões como recompensas, concedidas durante o curso da vida do galardoado, e outros que serão dispensados na eternidade. E aí, isso aqui para eles é só no tal do último dia. Agora não tem nada. Importa ressaltar que esses prêmios dispensados por Deus no reino eternal não definirão uma classe de cristãos elevados, ocupando uma posição superior na cidade santa. Esses caras, eles falam isso, e o que mais tem na congregação é classe. Na congregação, uma sociedade de classe. Se você tem ministério, dependendo do ministério, você tem certos privilégios. O tratamento é privilegiado. É diferenciado dentro da própria irmandade. E esses caras falam isso quando eles mesmos são assim. Tanto que eles classificam os profetas como os profetas menores e profetas maiores. No caso, eles classificam Isaías como o profeta maior. Jeremias é aquele que escreveu mais. Jeremias, Isaías, eles classificam como profetas maiores. Aqueles Sofonias, Malaquias, Joel, eles classificam como profetas menores. E aqui eles ficam falando, são hipócritas de carteirinha. Esses caras, falso pra caramba. Tanto que eles falam, aquele que preside sobre nós. Você vê se você é besta, aquele que preside sobre nós. O cara tem um cargo na igreja, tem tratado diferente. Se você não tiver... O que sucederá são favores concedidos pelo Altíssimo, os quais serão... Não vou ler isso aqui não, velho. Porque isso aqui, nem eles mesmos creem nisso aqui. Sabe? Isso aqui é só para encher linguiça. Sabe? Vai cansando só nisso aqui. Porque não acrescenta nada. Inspiração das Escrituras. Inspiração é a ação sobrenatural do poder de Deus sobre os homens santos, escritores do Antigo e do Novo Testamento na produção dos textos sagrados, tendo essa inspiração plena e verbal, como verificamos nos textos. Inspiração é a ação sobrenatural. Agora deu para falar sobrenatural. Quem fala sobrenatural é o Edir Macedo, lá da Universal, que foi o primeiro a usar o nome sobrenatural. Agora estão usando a mesma coisa. Inspiração é a ação sobrenatural. Se tá escrito aqui quando eles mesmos inspiraram, quando está escrito aqui em 2 Timóteo 3, 16, 17, falando da escritura inspirada para ensinar. E por que eles escreveram essa merda desse tópico? Já está aqui na Bíblia. Não, porque eles querem botar as porra deles. Eles escrevem essas merda aqui para você sair da Bíblia e ser adulterado e corrompido com esse fermento aqui desses textos deles. Porque já está na Bíblia. Basta você interpretar o que está na Bíblia. Mas aí o cooperador de jovem idiota é adulterado, é corrompido, é fermentado com a porcaria dos textos que ele escreve antes e depois da citação bíblica. A teoria vou passar aqui. Estou no 20. A teoria da evolução e a criação mencionada na Bíblia. Aqui, teoria da evolução. Que fala a teoria da evolução? O Charles Darwin lá,
o Darwin lá, o que criou a tese do evolucionismo. Que ele fala que evolucionismo não é criação, que o mundo não foi criado por Deus, foi uma evolução das espécies, sabe? Lá o Homo simples, e aí veio, que saiu do macaco, que aí se formou no Homo simples, e aí figurativamente, em imagem, tem até aqueles lá, do macaco que se transformou em homem e deu em nós. Aí veio o Neandertal e... Aqui está falando da teoria da evolução e a criação mencionada na Bíblia. A teoria da evolução nunca foi comprovada em nenhum dos pontos que estruturam a sua hipótese. Aqui eles leram a teoria da evolução e aí diz que cientificamente nunca foi comprovada. Então eles estão buscando comprovação para escrever isso aqui. Significa que eles foram buscar comprovação. Ao contrário, hoje há claras declarações científicas. Aqui eles foram buscar, aqui eles estão dizendo que cientificamente não tem comprovação. Então quer dizer que eles estão lendo para escrever isso aqui. Há hoje claras declarações científicas muito bem fundamentadas, ou seja, que eles leram e eles estão dizendo que há fundamentos de cientistas que entendem que o universo provém de uma inteligência criadora. Ou seja, então eles estão buscando fundamento para acreditar que o universo foi criado por uma inteligência criadora. Então quer dizer que eles estão lendo para se amparar nisso aqui, na ciência, para aí sim escrever o tópico 20. Porque você precisa ter um fundamento científico. E aí eles vão pregar agora, já que eles têm esse fundamento científico, que Deus criou a Terra, se bem que aqui não está citado. Ademais disso, contra a teoria da evolução, se constata a total ausência de evidências de fósseis intermediários. Eles não encontraram. Estão lendo ciência aqui. Fósseis intermediários que corroborem uma suposta transição gradativa das espécies ao longo da história da humanidade. Já pensou ler um negócio desse aqui na congregação? Está lá aquele ser besta analfabeto. Tá, nossa, você ser besta vai... Eu acho que eles não vão ler isso aqui, o tópico 20, que não sei se besta vai dizer, o que esse irmão está dizendo aí? Eu quero a minha profetada. Eu quero saber se aqui, se minha enfermidade vai ser curada, liberta, que eu quero que o dinheiro que eu ia comprar o remédio, eu quero comprar outras coisas. Eu quero a minha profetada, eu quero saber se as coisas vão dar certo. Se os que vão ler isso aqui na congregação. Não vão, né, pai? Aqui, vou ler de novo. É tão engraçado. Não, é tão ridículo que se torna engraçado. É tão patético essa bosta aqui que se torna engraçado. O jeito que eles falam assim, sabe? Ademais disso, quanto à teoria da evolução, se constata total ausência de evidências de fósseis intermediários que corroborem uma suposta transição gradativa das espécies ao longo da história da humanidade. Imagina um cooperador de jovem, um ancião, lá no bairro, lá na cidadezinha, lendo isso aqui. Nem ele sabe. E aí, se ele lê isso aqui, depois o irmão lá se mete a besta e vai tentar perguntar alguma coisa desse, aí ele... Aí o irmão lá, meio engraçadinho, às vezes até ingenuamente vai dizer, irmão, não entendi o tópico 20, o irmão pode me explicar? Aí o cara vai coçar a cabeça, aí depois diz, não, eu vou falar com os irmãos lá para passar em reunião, para me explicar para o irmão, tá? Aí nunca mais... irmão, aí ele vai falar para o outro ancião, e dizer, irmão lá me perguntou sobre tópico 20, ademais lá disso, contra a teoria da evolução, se constata total ausência de evidências de fósseis intermediários que corroborem uma suposta transição gradativa das espécies. Eita, velho. Aí o cara vai coçar a cabeça, vai falar pro outro ancião. Irmão, e lá, irmão? E a resposta lá, irmão, viu lá? Ai, irmão, fica em paz, irmão, orar a Deus. Aí
Aí o ancião fala pro irmão assim, irmão, fica em paz, orar a Deus, irmão. E depois, irmão, pede entendimento ao Senhor, irmão, Senhor abençoa a mente. Eu quero escrever uma porcaria de tópico. O cara que leu não entende de nada. Aí depois ele vai botar a culpa no irmãozinho que perguntou. Irmão, pede entendimento ao Senhor para você entender. Falar uma coisa com você. De tão patético e ridículo, os caras se reuniram para escrever essa merda aqui. E aí todos os nossos capetas, mas sinta, te aprovar esse. Mas sinta. Bando de sem vergonha do caralho. Concluindo, a ciência não apresenta uma explicação perfeita, coerente e amplamente aceita de como a vida surgiu na Terra. Essa resposta nos é dada unicamente pelas Sagradas Escrituras. Se essa porra é por Sagradas Escrituras, por que tem que escrever essa merda aqui? Por que se reúne para escrever essa bosta aqui? Todo mundo sabe, é uma questão de fé. Você crê ou não crê que Deus criou tudo? E por que vem essa merda aqui? Esse cara é sem vergonha, né? Esse cara tem vergonha na cara. É por isso que o cavaleiro é o cavaleiro, rapaz. Porque se eu tô num lugar e o cara vem com essa conversa aqui, eu digo, se é isso aí, é uma questão de fé, rapaz. Querer ou não quer, pronto, acabou o papo furado. Por que vem com essa vagabundagem, essa desinteria textual aqui? De caracteres que não servem pra porcaria nenhuma, só pra encher linguiça. Vamos tomar vergonha na cara, rapaz, vamos procurar o que fazer, vamos carpir um terreno, rapaz. Vão na casa de um pobre, reformar a casa de um pobre, rapaz. Tomam vergonha nas vossas caras, seus cuzões do caralho. É claro que o quê? A ciência vai comprovar a existência de. Crê ou não quer, pô. Vai dar bom dia a cavalo. Tá dando bom dia a cavalo. Esse tópico aqui fica dando bom dia a cavalo. Vai ler uma merda dessa na congregação? Frequência dos... Aqui, ameaça aqui. Frequência dos cooperadores de jovens. Ô louco. Frequência 1 minuto e 7. Frequência dos... 1 hora e 7. Frequência dos cooperadores de jovens e menores nas reuniões para a mocidade. RPM. A banda de rock. Regionais de... reuniões de conselhos para a mocidade. RCM. Cultos para jovens, CPJ, cheio de sigla. Cultos nas suas comuns congregações e batismo. Aqui as ameaças aqui. Presta atenção na ameaça. O Ministério de um Cooperador de Jovens Menores, assim como todos os demais, implica em compromissos espirituais, comportamentos adequados e busca pela santificação. Devem buscar uma saudável inclusão nas atividades relacionadas a seu bom exercício como ministro da palavra de Deus, frequentando as reuniões para a mocidade, reuniões de conselhos para a mocidade e cultos para jovens, pois essa postura, além de demonstrar comunhão com o corpo ministerial, demonstrar comunhão, hein? Se você não fizer, não está demonstrando comunhão, ainda serve de exemplo para a mocidade. Não sei que exemplo tem isso aqui, você frequentar a reunião, Além disso, quando possível, é bom participar de batismos, inclusive convidando alguns jovens para estarem juntos, ou seja, para manietar e coagir a batizar. Já em sua comum congregação, é de vital importância a sua presença nos santos serviços. Sabe? Aqui, se o cara que é cooperador de jovens não fizer isso aqui, já não está em comunhão. Já não está na comunhão. Ele já tem um carimbo nele. De leviano, de não amar as coisas de Deus, de irresponsável, sabe? Ao 22, que é a mesma sequência. Frequência dos cooperadores de jovens menores nas reuniões ministeriais e administrativas das regionais e ou setores a qual pertence. A frequência dos cooperadores de jovens e menores nas reuniões ministeriais pertinentes à sua regional faz parte integrante de integral, de todo, de seu dever as expressões. Parte integrante de seu dever ministerial, conforme o estatuto. Aqui está a ameaça, conforme o estatuto. E
código de ética da congregação cristã no Brasil. Então, meu filho, aqui está a ameaça. É dever dos cooperadores de jovens frequentar reuniões ministeriais pertencentes à regional. É dever. Se ele ficar faltando, ele quebra o código de ética. Ele já cai no artigo 9. O artigo 9 de quebra de indisciplina. Aqui já quebra o código de ética. Primeiro, ele não tem comunhão. Se ele começar a faltar em reunião. Se ele vê, por exemplo, tem uma reunião do ministério na regional dele. Aí aparece uma necessidade de um irmãozinho que está numa situação difícil. Por exemplo, se ele tiver uma caminhonete ou um carro, e aquele irmão lá necessitado, pobrezinho, vindo do interior, ele precisa dele para fazer uma coisa. E cai bem no dia da reunião. Se ele for ajudar o irmão, ele quebra o código de ética. Porque faltou na reunião regional. Tem uma necessidade aqui. Aí ele tem que decidir se quebra o código de ética, se falta na reunião ou se ajuda o necessitado. Aqui que está, velho, o ser crente ou não ser crente. Aqui que está o que você vai receber do Senhor ou não. É aqui. Porque ou você faz ajuda ao necessitado, diminui o sofrimento do necessitado, ajuda o necessitado, ou você vai na porcaria da reunião, aquele traste, aquela merda inútil reunião. E aí você viu lá o irmão, que nem um bom samaritano viu. Você viu lá a necessidade do irmão, viu o sofrimento do irmão. E aí você deixou de ajudar porque a merda da reunião lá do ministério, se você não for, quebra, infringe o código de ética, que não foi o Senhor Deus que botou aquela merda de código de ética, que não foi o Senhor Deus que botou aquela merda daquele artigo de disciplina do código de ética, e o Senhor Deus está dizendo que você tem que fazer o que tem de necessidade. Fazer um desses, atender a o que você fizer a um desses meus pequeninos, a mim me fizesse, diz o Senhor Jesus. Então você deixa de fazer para o Senhor Jesus e faz para a merda do estatuto, da disciplina, do código de ética que o vosso capeta em Cristo impôs. Você vai quebrar o qual? A merda do código de ética ou você vai fazer um desses meus pequeninos que a mim me fizeste? É aqui que está, meu filho. Ou você é crente, ou você é crente, ou você é um picareta, um falso. Entendeu? Aí você tem uma caminhonete, aquele irmão precisa de um carreto. Você vai fazer o carreto para o irmão? Ou vai deixar o irmão na necessidade e vai cumprir o código de ética? Porque se você não for lá, o ministério pode dizer que você não está cumprindo o código de ética. E aí você vai, com medo de perder o carguinho de bosta, o ministériozinho não faz o que o Senhor Jesus mandou você fazer. Vendo um irmão necessitado, não fez. Está aqui o discernir entre o que presta e entre o que presta. Ou faz para o homem, ou faz para Deus. Ou você aborrece o homem, ou você aborrece o Senhor Jesus. Você vai ter que decidir um dia, um dia o Senhor vai pôr à prova isso. Que você é ou não é. Se você preferir temer os homens, ou você prefere temer ao Senhor, o Senhor Altíssimo. E aí, se você temer os homens, o Senhor vai e vaza fora de você. Tá? Porque aí está escrito aqui que você pode ser enquadrado como quebra do código de ética, que não foi o Senhor Deus que mandou. E aí você pode ser acusado de quebrou a disciplina, porque faltou na reunião. E aí você prefere mais o cargo e a glória do homem do que fazer como o bom samaritano fez. De que fazer a caridade, a piedade, a compaixão. Tudo o que fizer um desses meus pequeninos, a mim me fizeste, disse o Senhor Jesus. Meu filho,
Se liga aqui na parada, porque Deus vai provar, prova dessa maneira, se você é crente ou se você não é crente. É aqui. Então você fica ouvindo estatuzinho de merda, tópicozinho de bosta, circularzinha, mandamento de homem, doutrina de homem. E aí você vai fazendo e não faz o que Deus mandou você fazer, você cai que nem Adão caiu. Você deu ouvido à voz da mulher e foi lá e fez o que não deveria ter feito. Sabe? E aqui, é aqui que se posta a prova da situação. Então cuidado com o mandamento de homem, cuidado com a doutrina de homem, que faz que você siga ele e você deixe de fazer o que está escrito. É a escritura que você tem que obedecer. O resto manda tomar no cu. O resto manda se lascar. É a escritura que você tem que cumprir. Não interessa. Não queira glória de homem. Não busque glória de homem. Não aceite glória de homem. Se o homem te der uma coisa, cuidado que ele quer estar por detrás, ele está te amarrando com alguma outra coisa. Ah, é boa a glória de homem? Cuidado, meu filho. Se fosse boa, ele não te dava. Sabe? Ele vai cobrar o preço. Então, é a escritura que você tem que obedecer. Então, muitos desses caras aqui do ministério, eles tropeçam aqui. Pela ameaça de perder o cargo, faz parte integrante do dever do ministério frequentar a reunião. Se você não frequentar, já não está na comunhão. Se você não frequentar, já o estatuto já condena você, o artigo 9. E o código de ética. A cilada está aqui, meu filho. E todo mundo foi nesse caminho aqui. Muita gente na congregação cai nisso aqui. Para querer um carguinho, um crachazinho. Eu trabalho na obra. Eu tenho cargo na obra. Aí eu sou do ministério. Sabe, prefere a glória de homem. É por isso que está todo mundo fodido aí. E muitos deles ainda não sabem. Entendeu? Pegou a visão do cavaleiro aqui? Aqui, ó. Ai da coroa de soberba dos bêbados de Efraim, cujo glorioso ornamento é como a flor que cai, que está sob a cabeça do fértil vale dos vendidos do vinho. Tudo esses tópicos aqui é vendidos do vinho. Mas também esses erram por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham. Isso aqui é tudo desencaminhado. Tudo caminho do precipício. Bebida forte e vinho. Gente que se embriagou com o poder, se embriagou com a glória humana. Não é sóbrio. Gente corrupta espiritual, corrupta de entendimento. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. Gente bêbada. São absolvidos do vinho. O vinho os absolve. Faz o que o vinho quer. Não tem sobriedade, não tem bom senso, não tem juízo. Perderam o juízo. Tá? Não tem bom senso, não tem juízo. Desencaminham-se por causa da bebida forte. Andam errados na visão. O que é andar errado na visão? Andam errado na palavra, no entendimento, no conhecimento, na sabedoria, no bom senso, no bom siso, na equidade, na justiça, na verdade, na sinceridade. Errados na visão. E tropeçam no juízo. Então, tropeçando no juízo aqui. E sabe o que acontece quando tropeça no juízo? Juízo, bom senso, bom siso. Não sabe o que é certo e o que é errado. Deixa de fazer uma coisa certa para fazer. Deixa de fazer o que é de Deus para fazer o que é do homem. Perdeu o juízo completamente. E aí o fim é tragédia, meu filho. É trágico, é tragédia, é morte, é caminhos de morte. Morte da alma e morte da carne. Porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos, de imundice. Não há nenhum lugar limpo. Todas as mesas, onde andam, é porcaria. Aí, outro dia eu leio mais aqui, sabe?
É desgraça total, meu filho. É imundice. Não serve pra porcaria nenhuma. Fede. Gente que embriagou, se embriaga com o crachá, com o status, deixa de fazer o que é bom, deixa de fazer o que o Senhor mandou para fazer o que o homem mandou. Troca as coisas de Deus pelas coisas do homem. E aí? Pegou a visão? Até mais, né?